Eu não quero tomar tempo porque temos uma programação extensa, mas eu quero convidar-lhes para um texto na palavra do Senhor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 6. Eu quero contar com a colaboração dos nossos irmãos para o capítulo 17, o versículo 6, a segunda parte do versículo apenas, para que não tomemos tempo e saiamos daqui tocados pela palavra de Deus. A todos os nossos irmãos e amigos internautas que estão nos acompanhando pelas redes sociais e pelos canais das redes da igreja, disponível também a rádio, a todos que estão nos acompanhando, Deus abençoe e fique ligadinho, porque no centenário da Assembleia de Deus na Paraíba, o Senhor tem uma palavra para o teu coração, diretamente aqui de João Pessoa. Quero informar-lhes que ao final temos alguns materiais, livros, esse aqui é Agarrador de Calcanhar ou Geração da Promessa. Eu falo sobre temperamentos, está lá no estande. A nossa camiseta também, do Vem Comigo no Glória. Quem quiser adquirir, passe lá, leve e nos abençoe. Eu quero aproveitar e presentear esse livro e uma camiseta aqui bonita do meu ministério. Depois escolha aqui um tamanho, ao pastor José Carlos, que é um dos patriarcas aqui desse trabalho e que, por sua vez, merece ser presenteado. Depois entregue a ele lá, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Queridos, capítulo de número 17, versículo de número 6, a segunda parte, que diz assim: e estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. Diga comigo, diga: e estes que viraram, diga forte: e estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. Diga comigo, diga: a chama, diga forte: a chama do movimento pentecostal continua acesa. Diga forte, diga: a chama do movimento pentecostal continua acesa. Se você puder, diga para quem está do seu lado: não deixe essa chama apagar. Diga para ele. Quem puder, levante as duas mãos bem alto, assim, bem alto, mais alto que você puder, mais alto. Diga comigo: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo quanto tens a falar. Fale a minha alma e sairei tocado pela tua palavra. Queridos, Paulo seguia a sua segunda viagem missionária e o apóstolo já havia passado em várias cidades desde o seu envio a Antioquia. Naquela ocasião, os mestres e líderes da igreja, depois de jejuar, impuseram as mãos sobre aqueles homens, sobre Paulo e Barnabé, e consagraram eles para a viagem missionária. Quem lê a primeira vista de Atos 17 e o versículo de número 6 pode pensar que esta expressão que nós acabamos de ler parece-nos um elogio, mas quando olhamos para o que existe por detrás dos bastidores da história explícita em Atos, o capítulo 17, perceberemos que houve um abalo entre os religiosos, aqueles que recebiam o evangelho de forma distorcida por conta do que Paulo, com o poder de Deus, havia provocado não só na Antioquia, mas por onde ele passava. Paulo se tornou considerado um tsunami nas mãos de Deus para fazer o evangelho se propagar
através da sua vida e através da sua pregação. Nada passava desapercebido aos olhos de Paulo no tocante aos gentios. Paulo teve inteligência, senso de oportunidade, e tudo isso contribuiu para que o nome de Cristo, através de Paulo, que se colocou dizendo: eu que de bom grado me gastarei e me deixarei gastar por vossas vidas, fez com que Paulo se tornasse um dos maiores homens de toda a cristandade do mundo antigo. Homem capaz de transformar pessoas à volta do mundo, a fim de criar oportunidades para o crescimento do Evangelho em todo o mundo, em todas as cidades. Um certo pastor pregou numa tabuleta da porta de sua igreja que dizia: esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. Quando eu olhei para esta frase escrita por um pastor, eu me lembro do que o movimento pentecostal foi capaz de resgatar a partir da plenitude da experiência do batismo no Espírito Santo, no livro de Atos, o capítulo de número 2, ocorrida durante a festa judaica. A igreja que se tornou um marco para o mundo, a igreja que foi inaugurada pelo Espírito Santo, a igreja que foi inaugurada em Jerusalém por Jesus no Pentecostes, quando deu coragem aos crentes para fazerem um trabalho missionário e percorrerem Samaria, Jerusalém, Grécia, Roma e aos confins da terra. Esta igreja se tornou uma igreja forte, esta igreja se tornou uma igreja poderosa no tocante à palavra do Evangelho que Cristo confiou a ela. Ninguém conseguia segurar o poder da igreja que crescia de forma avassaladora. A Bíblia vai nos falar, principalmente no livro de Atos, que registra a dimensão desse avivamento. O avivamento em Jerusalém, que passou em Samaria, cercou Antioquia da Síria, chegou em Éfeso, e de lá para cá, muitos são os relatos das obras vivificadoras do Espírito Santo na história da igreja. Nós não podemos omitir e nem tampouco, diante dos fatos, nos calar daquilo que vemos quando esta igreja, que hoje completa o seu centenário aqui neste abençoado estado, somos fruto daquela igreja que foi para as cavernas, daquela igreja que enquanto matava 5, Deus levantava 10, daquela igreja que enquanto matava 10, Deus levantava 100, daquela igreja que enquanto matava 100, a igreja se fortificava e se tornou um número muito poderoso. Do que dizer dos homens que a história e a carta da galeria aos Hebreus diz: homens dos quais o mundo não era digno, homens que venceram força do fogo, homens que apagaram os terrores do Império Romano, homens que entraram em covas de leões, taparam a boca das feras, homens que iam para as arenas, entregavam os seus corpos na certeza de que quando tombavam, o seu sangue espargia, a coroa era garantida, o grito dos fiéis saravam as feridas e Deus acrescentava o número dos salvos. Nós só estamos aqui nesta noite porque o movimento pentecostal, o Evangelho de Cristo, tornou-se poderoso na vida daqueles que pregavam com autoridade e com poder. E essa noite, neste centenário, nós não podemos nos omitir diante de toda esta grandeza, querendo o diabo e o inferno ou não. A igreja está aqui para dizer: o Jesus que inaugurou a igreja em Jerusalém continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, fortalecendo
fortalecendo os crentes e preparando esta igreja para o reino da glória. Quantos estão aqui e são participantes desta bênção? Podem levantar as suas mãos e dizer glórias a Deus nesta noite. Pois bem, meus queridos, quando olhamos para esse texto, nós vamos perceber que a proposta da igreja em Jerusalém não era apenas uma proposta de uma igreja fria, de uma igreja indiferente, mas a proposta de Cristo para esta igreja era de uma igreja arrojada, uma igreja que não tinha medo das pressões sociais. E nós vamos perceber que o evangelho, eu digo aos irmãos nesta oportunidade, que o evangelho e o movimento pentecostal já vem desde Jerusalém, quando Cristo fez a promessa aos apóstolos e aqueles que estavam inseridos sobre aquele culto, dizendo a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E é sobre este tema que eu gostaria de falar nesta noite, convocando e conclamando-os para esta responsabilidade. Chegar ao centenário não foi fácil. Nós não sabemos daqui quanto tempo Cristo retornará, mas a preocupação da liderança, a preocupação de Deus também é que mantenhamos esta chama acesa até o arrebatamento da igreja. Se Jesus não voltar daqui a 100 anos para frente, esta igreja ainda continuará poderosa, pregando, falando em línguas estranhas, curando os enfermos, interpretando, tendo visões. Nós estamos em um lugar onde os crentes receberam a promessa e ninguém pode tirar esta promessa que foi entregue a nós. Se não vejamos, podemos ver que a obra de Cristo começou de maneira poderosa, e de lá para cá são muitos os relatos dos quais nós vamos perceber que o avivamento tomou conta da história. O avivamento tomou conta da história na Alemanha com a reforma protestante do século XVI, na Inglaterra no século XVIII, entre os negros zulus da África do Sul na década de 60 e na Coreia do Sul nos últimos tempos, dentre outros tantos. Vamos perceber que a história relata diversas manifestações sobre o poder pentecostal que influenciou pessoas à volta do mundo. Após o período apostólico, depois do derramamento de poder no cenáculo aonde os apóstolos estavam reunidos, após aquele período a igreja continuava sentindo o poder de Deus a todo vapor. O missionário sueco Samuel Nilsson ressalta que um dos motivos pelos quais os registros históricos da manifestação dos dons espirituais antes do século XIX não foi manifestado e escrito por conta de alguns homens chamados cessacionistas, que em sua totalidade omitiram as obras e as manifestações do Espírito Santo, como profecias, como línguas estranhas que eram citadas e apresentadas. Toda vez que Deus levantava alguém de um movimento que não gostava do movimento pentecostal, tentava calar a boca da igreja. Mas desde Jerusalém, esta igreja nunca parou de falar em línguas estranhas e nunca parou de ganhar almas para Jesus. Esta igreja sempre foi viva, já com o advento da igreja católica romana, com os seus dogmas heréticos que afetaram até o conceito da salvação. A história vai nos contar que muitos deles jogaram a cristandade em uma profunda era de trevas espirituais. Com isso, somando a má vontade dos historiadores, da escassez de registro, as pessoas, muitas delas, não sabiam o que era ser batizado no Espírito Santo. Porém, mesmo assim, o Espírito Santo continuava atuante na igreja. Eu tenho aqui nesta noite, dentro de poucos minutos, relatar a vocês grandes registros que marcaram a história da igreja em séculos
tempos de grande escuridão, em séculos de grande mornidão, a igreja ainda estava viva. Um deles é citado por Emílio Conde em O Testemunho dos Séculos. Conde menciona uma história narrada pelo reverendo Frederick William Farrar, de 1831 a 1903. Em suas pesquisas sobre a igreja primitiva, ele registra que às escondidas havia um príncipe britânico da corte romana que ia a uma reunião cristã, e lá, escondido, aquele príncipe viu muitos dos crentes se reunirem, e muitos deles eram batizados no Espírito Santo, entre outras grandes dispensações, dos quais os homens e mulheres foram marcados por esse mover. A história também fala de um grande filósofo pagão, seu nome era Celso. Ele odiava os crentes, e na perseguição aos crentes ele chegava a dizer: o que mais me incomoda no meio daqueles crentes é quando eles abrem as suas bocas para falar em línguas estranhas. Tentaram calar a boca da igreja, tentaram fechar a boca dos crentes. Não se podia congregar dentro das capelas, mas a igreja se reunia dentro das rochas, a igreja se reunia dentro das cavernas, e os crentes oravam com poder. A igreja era virtuosa e nada apagava a chama do Espírito Santo. A igreja nunca parou de falar em línguas, a igreja nunca parou de pregar o evangelho com autoridade. E se nós estamos aqui nesta noite, e eu preciso falar com muita autoridade, Pedro foi um dos marcos do evangelho. Paulo também foi um dos marcos que disse: levo no meu corpo as marcas de Cristo e não me envergonho deste evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E eu vou falar aqui bem rasgado nessa noite, e me desculpe a expressão, ser pentecostal e anunciar o evangelho de Jesus para toda a nação não é para frouxo, é para corajoso que não tem medo de demônio. Oh glória! Se você puder, pegue na mão de quem está do seu lado, do seu irmão e da sua irmã, e diga: eu sou pentecostal e assumo todos os riscos. Diga: eu sou pentecostal e comecei recebendo o evangelho falando em línguas estranhas, fui batizado com línguas estranhas, congrego falando línguas estranhas, canto falando em línguas estranhas, oro falando em línguas estranhas, profetizo falando em línguas estranhas, e vou subir para a glória falando em línguas estranhas. Os pais da igreja foram cheios do Espírito Santo. Sabe quem foi cheio do Espírito Santo? Tertuliano, Orígenes, Irineu, Agostinho. Pais da igreja também falavam em línguas estranhas. Foi esse evangelho com poder que quebrou cadeias. Foi esse evangelho com poder que deixou os crentes cheios de autoridade. Foi esse evangelho com poder que deixou os crentes sem medo das feras. Foi este evangelho com poder que tocou a igreja com grande poder no século XII ao século XIX. Nós temos referências concretas sobre pessoas que eram batizadas no Espírito Santo em registros históricos. O registro fala sobre os valdenses, que eram conhecidos como aqueles que ressaltavam diante do povo com bastante temor. Um jornalista norte-americano, seu nome John Sherrill, em uma pesquisa sobre o movimento pentecostal,
percebeu que quando aquele grupo de crentes se reuniam, eles oravam e falavam umas línguas esquisitas das quais eles não conseguiam entender, e os pecadores que ouviam aquilo se arrepiavam, porque na mensagem que eles pregavam, falando em línguas estranhas, os pecadores se levantavam e diziam: nós queremos este Cristo e queremos sentir aquilo que vocês estão sentindo. A história vai nos falar que o século XIX foi marcado por um grande movimento espiritual. Nós também temos um grande homem marcado pela história. Seu nome é o reformador Girolamo Savonarola, do século de número 15. Foi usado em profecias e tinha visões e manifestava línguas estranhas também, e orava pelo povo. Jesus salvava e Jesus curava. Sabe o que não entra na minha mente? É entrar numa igreja como essa, depois de 100 anos do movimento pentecostal ter se instalado no Brasil, ver gente que depois que Jesus batizou, salvou, libertou e selou com fogo, num culto desse ficar dizendo: eu não gosto disso, não sei para que este movimento, para que alugar um centro tão grande como este para fazer um barulhão? Precisava disso. É porque ele não entende que a chama pentecostal não é coisa para morno, não é coisa para quem não gosta de poder. Quem não gosta de poder, uma hora dessa já está doido, dizendo: para que centenário? Para que gritar? Para que trazer leão? Para que trazer canção e louvor? Para que o pastor José Carlos de Lima fechar as congregações? O povo que perece não entende a grandeza do que é o manifesto da cruz, daquele que subiu ao Calvário, estendeu a sua mão e gritou dizendo: está consumado, e disse à igreja: eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Essa igreja não está aqui por causa de Buda, essa igreja não está aqui por causa de Maomé, essa igreja não está aqui por causa de Aristóteles, essa igreja não está aqui por causa de Karl Marx, essa igreja está aqui porque o Cordeiro Pascual desceu, nos redimiu. Só quem pode levantar a sua mão agora e soltar o maior glória a Deus. Já que nós estamos numa festa de centenário, eu queria quebrar o protocolo com você. Segura a mão dele, segura a mão dele, segura a mão dela. Olha bem para ele aí. Os obreiros e pastores também me ajudam aqui. Segura na mão dele e diga: com toda essa chama, diga: com toda essa responsabilidade que pesa sobre mim e sobre você, diga para ele, diga: não fica morno nunca mais. Toca nele aí, toca nele aí, toca nele aí. Deixa eu te explicar por que a gente está aqui. Você está aqui, você está achando que a gente veio aqui para desfilar roupa? Você está achando que a gente veio aqui mostrar sapato? Você está achando que a gente veio aqui mostrar quem é mais bonito? Quem fez a escova mais bonita? Você está achando que a gente veio aqui apenas para passear? A gente veio aqui para dizer para o mundo, para o diabo e para quem quiser ouvir: o fogo
fazer missão e começou a orar. Escute, não dá para fazer missão sem ser cheio de poder. Eu não sou pernambucano não, e nem paraibano, mas vocês têm um ditado que eu gosto muito. Não vem com arrumadinho não. Vem não. Pode fazer missiologia, pode estudar grego, pode estudar hebraico, pode colocar roupa típica, mas se não tiver poder, pergunta pra quem tá do teu lado aí. Eu tô do lado de alguém vazio ou cheio? Pergunta aí. Olha bem na cara dele aí e pergunta. Olha aí, pastor Manuel de Brito. Será que tá cheio ou tá vazio? Eu não consigo entender num culto desse de centenário alguém sentado assim dizendo: não gostei, cantou demais, gritou muito, falou muito alto. Pra que todo esse barulho? É porque tu tá cru, perdeu a graça, não tem mais nada, mas ainda tem alguém que está cantando o hino da harpa. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao seu vai. Podes tu também dizer: onde está? Se você puder, levante a mão. Levante a mão, levante a mão e diga: Deus, não deixa essa chama apagar. Toque quem está do teu lado e fala: a tocha está com você, não deixa ela apagar. Toca nele, toca nela. Deixa chamar de cafona, deixa de chamar de atrasado. A Assembleia de Deus não precisa de luz colorida em cima de palco. A Assembleia de Deus não precisa de ninguém mascarado. A Assembleia de Deus com o Evangelho Pentecostal não precisa de gente pelada em cima das tribunas. A Assembleia de Deus não precisa de gente com a cara rebocada. A Assembleia de Deus não precisa de... A Assembleia de Deus não precisa de ajuntamento de homem. A Assembleia de Deus está na autoridade da palavra pegando. Ele vem, ele vem, ele vem. O diabo que sai na frente porque ele vem, ele vem, ele vem. Eu tô sentindo uma labareda de fogo passar aqui. Anacataia, Aracatalamana. Olha a glória que vai passar aí, ó. Olha lá. Ali pegou. Ali pegou. Pegou lá atrás. Pegou aqui. Deixa eu ver se é onde tem pentecostal aqui. Deixa eu ver se eu tô numa reunião do centenário mesmo. Tem pentecostal aí? Tem. 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 Tem aqui no púlpito? Tem. Tem aqui no meio dos obreiros? Tem. Então recebe agora.
de Jerusalém, na descida do Espírito Santo, até hoje, nunca faltou poder para quem quis. O Elian só fica vazio quem quer. Diz pra alguém, por que tu não vai dar glória? Por que tu não vai se alegrar? Porque agora eu tô formal. É não, porque tá cru mesmo. E eu gostei daqui porque aqui não é lugar que o pregador pode ficar que nem bonequinho de maracatu. Aqui a gente pode marchar, dar glória, levantar a mão. Me demorar por conta da programação que é extensa, mas eu quero fazer um apanhado geral do que aconteceu no movimento pentecostal. Tudo começou em Jerusalém. De Jerusalém se expandiu para as fronteiras, expandiu para todos os impérios. O evangelho atravessou o Império Romano, venceu a força de Roma, derrubou todos os reis, derrubou todos os poderes. Em 1827, quando a catedral com 1000 pessoas, inaugurada por Edward Inberg em Londres, foi tomada pelo poder de Deus, os cultos eram cheios de glória. Diga comigo, porque ninguém, não fala alto para toda a Paraíba saber que aqui tem pentecostal. Diga, porque ninguém pode apagar quem Deus acendeu. O jornal da Rússia informava que um pequeno grupo dissidente da igreja ortodoxa grega também foram batizados com o Espírito Santo e profetizavam. Mais tarde, um dos grandes marcos do avivamento se espalhou por um mundo inteiro, e nós estamos aqui por conta da coragem desse homem. Sabe quem ele era? Negro. A história diz que ele era caolho. Aí fica a pergunta assim: quem Deus quer usar? Que Deus escolhe para usar, dependendo da classe social. Quando Deus vai usar, alguém pergunta: é filho de quem? Tem pedigree? É parente de quem? Tem dinheiro? Mas eu gosto da graça, que a graça olha por mais pobre, por mais falido, pro mais sem futuro, e diz assim: ninguém te quis? Ninguém? Então vem que eu te quero. Cutuca quem tá do teu lado e fala: a tua sorte foi que a graça foi te buscar lá onde tu tava. Toca nele aí, toca nela, toca nele e fala: quem tu era, hein? Quem tu era, hein? O senhor imaginava que ia estar aqui hoje nesse centenário diante desse povo? Eu imaginava que ia estar aqui pregando. Vocês imaginavam que ia estar aqui cantando? Tinha gente melhor, mais bonito, mais intelectual, mas Deus disse: eu chamo quem quero, levanto quem quero, marco quem quero, uso quem quero. Escute, o mundo evangélico enriqueceu
alunos da Rua Azusa em Los Angeles. Esse homem, ele não apenas desbravou frentes missionárias, como também cresceram numericamente, salvando inúmeras pessoas. O trabalho de Seymour em Los Angeles foi de alta relevância, ao ponto de trazer a possibilidade de Deus visitar o seu povo com milagres e maravilhas. Sabe o que aconteceu com Seymour? Seymour aprendeu a doutrina do batismo com o Espírito Santo. E deixa eu dizer para você como é que ele aprendeu a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Ele aprendeu numa escola, na época em que havia segregação racial, por um homem chamado Parham, que em sua região ensinava com propriedade nos Estados Unidos. Só que nessa época, Seymour não podia ir à faculdade, porque a faculdade era para branco, e ele era negro, pobre e cego. Irmão, me desculpa aí aqui a expressão, tem que tomar muito cuidado com a expressão, porque varia muito de lugar para lugar. Tomara que eu não fale uma besteira aqui. Mas crente atrevido, crente cheio do Espírito Santo fica atrevido. Seymour pegou a pastinha dele, papel e caneta, e foi para a faculdade a fim de assistir às aulas. Quando ele chegou na faculdade a fim de assistir às aulas, que ele foi entrar na faculdade, alguém disse: dentro da sala você não pode. Segura aqui para mim, pastor. Dentro da sala, com branco você não pode. Ele falou: não pode. Então pera lá, eu assisto a aula no corredor, e enquanto os alunos estavam na sala escutando o professor, ele, porque era negro, cego e pobre, estava escrevendo. E aconteceu que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ele foi cheio da autoridade, porque quem quer não dá desculpa. Quem quer, deixa eu falar bem rasgado aqui, quem quer não fica com medo de cara feia. Quem quer não tem medo de fofoqueiro. Quem quer não tem medo de quem quer pôr o pé. Quem quer, irmão, se não der cantando, vai gritando. Se não der gritando, vai chorando. Se não der chorando, vai gemendo. Mas que ele chega, ele chega. Que ele chega, ele chega. Eu estou sentindo que essa igreja aqui está sendo tomada de um espírito de coragem. Deixa eu profetizar na autoridade da palavra. João Pessoa, que se prepare, porque depois desse centenário os crentes vão sair mais ousados no espírito para fazer a obra de Deus. E eu quero profetizar: quem quer poder agora, receba agora. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo aqui? Me ajuda aqui na comunhão, vem comigo, vem. Vem comigo, abre a boca. Abre a boca em línguas estranhas, sabe? Anda la guerte que vasto. Shando que vassa barrada cataia. Alamanaia. Eu tô sentindo aqui que tem mulher fervorosa aqui. Olha quanto homem de Deus na minha retaguarda. E eu tô sentindo que o poder dessa palavra tá levantando valentes aqui, que vão entrar nas favelas, vão fechar a boca de tráfico, vai arrebatar ladrão para dentro da igreja para virar crente, prostituta vai virar mulher do círculo de oração, jogador de jogatina vai vir para cá para ser cheio de poder.
recebe, 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 recebe. Cadê os vasos? Cadê as mulheres de Deus aqui? Cadê? Estão dizendo que não pode profetizar mais. Estão dizendo que não pode mais falar línguas. Estão dizendo que não pode mais dar glória. Mas tem alguém que está como William Seymour. Se não deixar dar glória na igreja, a gente dá glória na rua. Ai, se não, glória. Oh glória. Oh glória. Eu estou sentindo uma glória tomando este lugar. Pegou ali. Pegou. Tomou conta aqui, ó. Auida cantaia. Auida canta cachande comanaia. Renetoma xandaraba. Escute. Seymour foi para a aula, ouviu Barran pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Pastor Zé Carlos, a história diz que o homem voltou pegando fogo. Pergunta para quem está do teu lado aí, tu já pegou fogo alguma vez? Pergunta para ele aí. Porque tem gente que nem num culto desse pega fogo. Pergunta pra quem tá do teu lado aí, vai pegar fogo ou vai ficar me olhando ainda? Pergunta aí. Fala pra ele, eu não acredito que numa glória dessa tu não vai abrir a boca pra dar glória. Eu não acredito que num culto desse não caiu uma lágrima, teu coração não tá queimando, não. Você não tá sentindo algo sobrenatural, não. Ouça! Spurgeon disse. Sabe o que Spurgeon disse? Queres ter um sermão poderoso? Sabe o que ele falou? Pegue fogo. Me ouça aqui, me ouça. Não tem nenhum canal aqui de TV a não ser daqueles que foram contratados. Pastor Zé Carlos, mas se for alguém ali no estacionamento e pegar umas querosene e jogar fogo nos carros ali e botar fogo nesses ônibus, daqui a pouco tá helicóptero. Canal de televisão. Se botar fogo aqui nessas paredes e queimar esse lugar, João Pessoa para. Vem a Globo, a Record, SBT, vem até canal internacional para dizer o pavilhão de João Pessoa pegou fogo. Aí alguém vem dizer pro pastor, não sei porque minha congregação não enche, porque tu não pega fogo lá. Pega fogo lá na tua igreja para tu ver como vai encher. Porque curioso gosta de fogo. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: se você pegar fogo, tua vizinhança vai vir ver, teus amigos vai vir ver, e os curiosos também vão ser incendiados pelo fogo.
se você quer este fogo, seja incendiado por ele agora. Olha aí, já está pegando fogo aí, ó. Olha lá, olha lá, olha ali. Rei Nayo, Andei, Shaddai, Eremense, Coman, Xarabarra. Preciso resumir. Seymour voltou para a Califórnia, relatou o que aconteceu, as mensagens foram avivadas. Depois ele abre um trabalho pela perseguição na Igreja da Santidade. Ele fecha o trabalho, vai para a casa dos crentes, prega com poder e com autoridade. A história diz que a casa dos crentes foram tão cheia, Seymour lotou tanto a casa, que o chão da casa cedeu. Eita, pô, eu creio! E não morreu ninguém. Imagina tu tá numa casa e o chão da casa ceder. A história fala que Seymour colocava a cara nos engradados de leite, de madeira. E ele não era de muita palavra não, porque quem ora não é de muita conversinha. Ele colocava a cara nos engradados de leite e dizia: santidade ao Senhor! Pregava com autoridade. A história conta que a noiva de Seymour um dia foi para o culto e ela estava tão cheia do Espírito que Jesus batizou ela com o Espírito Santo e tinha um piano na casa. Ela nunca tinha ido para aula de música. Olha como está faltando esses mistérios na igreja. Que ela sentou no piano sem nunca ter feito aula e começou a tocar um cântico angelical e cantar em línguas. Aí o jornalista do New York Times ficou sabendo do que aconteceu na Rua Azusa. Você está achando que o culto era só de noite? Era fila na Rua Azusa, de manhã, de tarde e de noite. E o negócio lá não era sal, não vendia rosa, não dava água benta, era só boca no pó e glória. Glória, glória, glória. É tanta coisa hoje que a gente fica envergonhado. É tanta coisa hoje que a gente fica assustado. Mas a história diz que o jornalista do New York Times ficou perturbado para saber o que estava acontecendo. E curioso para saber o que estava acontecendo, a história diz que não crente foi lá. E quando chegou, bateu na porta de Seymour e foi perguntar para Seymour, porque todos sabiam que na Rua Azusa era chamada a terra do avivamento. O jornalista bateu lá, quando o jornalista bateu lá, perguntou para Seymour: o que fenômeno é esse? Quando o jornalista perguntou, e Seymour, que falava pouco, abriu a boca para falar,
A história diz que quando ele falou, o jornalista foi batizado com o Espírito Santo. Diga chama pentecostal. Não diga alto por favor, diga chama pentecostal. Tem a função de unir caráter, unir pessoas, raças, tribos, línguas e nações. Olha pra cá que eu já vou terminar. Eu quero ouvir os meninos aqui. Negros, era a época da segregação racial. Gregos, japoneses, hispanos, americanos foram bater lá na Rua Azusa. E sabe aonde o evangelho foi parar? Na Suécia. Tinha dois mocinhos batistas, curioso para saber o que é esse negócio de línguas estranhas. Porque enquanto tem gente que não quer, tem alguém dizendo: dá-me da tua fonte. Olha para quem está do teu lado e fala: se tu não quiser, eu quero sair daqui lotado de Deus. Toca nele e fala: se tu não quiser, problema é teu. Eu quero é mergulhar de cabeça. Escute. A história diz que o avivamento da Rua Azusa ficou famoso em todo mundo. Não era à toa que os jornalistas da época chamavam aquele lugar de endereço mundial do movimento pentecostal. Daniel Berg e Gunnar Wingre foram para esse movimento. Quando chegaram lá, Jesus os batizou com o Espírito Santo. E eles voltaram pegando fogo. Me ajuda aqui, olha bem para mim aqui, ó. Olha bem para mim. Se tu vem para um culto desse e não volta pegando fogo, eu tenho uma triste notícia, eu tenho uma péssima notícia para dizer: teu culto não valeu. Jesus disse assim, ó: vós sois sal da terra. Eu gosto das comidas nordestinas, que elas são bem temperadas e tem sabor. Mas quando você come comida temperada, o que dá depois que você come? Dá o quê? Sede. Se eu andar com o pastor José Carlos e o viver dele não provocar sede em mim, não é evangelho. Foi por isso que Paulo quis andar com Timóteo, e Timóteo estava com ele, a ponto de Paulo dizer para ele: seja meu imitador, e não nega o dom de Deus que foi posto na cabeça. Por imposição do santo ministério, aviva o dom que está em você, para que você progrida no evangelho e cresça na graça e no conhecimento. Eu quero profetizar a essa geração que vai passar. A minha geração vai passar, a nossa geração vai passar, e vai vir outros cantores, outros pregadores. Porém, se a gente não tomar o cuidado de incendiar a nossa geração, a pergunta que não quer calar é o seguinte: se Jesus não voltar daqui a 100 anos,
o que vai virar a nossa denominação. Preciso terminar, já finalizando aqui, mas dizendo a vocês que Daniel Berg Gunavingre não teve medo. Vieram para Belém, aportando no navio. A evangelização no Brasil se deve muito ao ministério dos nossos irmãos pentecostais, primeiros suecos que aportaram em Belém do Pará. Os nordestinos aportaram para o Rio de Janeiro. São Paulo, a igreja ganhou um novo ímpeto. Somente a Assembleia de Deus passou a representar, no ano de 2007, 65% de todos os evangélicos brasileiros do Brasil. Ganhou força. Os crentes começaram a marcar a sua época. Os grandes avivamentos aconteceram em tempos de crise. Não nasceram no útero da bonança, mas nasceram no útero da sequidão, no tempo de grandes homens que se esgotavam diante de Deus, visivelmente, para manifestar o seu poder. E as portas da terra, enquanto se fechava, Deus fazia assim com a janela do céu. A igreja tomou forma. A igreja se tornou poderosa. Ela se tornou poderosa porque os missionários vieram para a Paraíba, marcaram este estado. Esta igreja completa o seu centenário. Uma igreja que começou há muitos anos atrás, que por elas passaram pastores que marcaram toda a história, marcaram toda a geração. Foi um tempo de um grande movimento espiritual e de grande apoteose espiritual. Mas essa noite, enquanto estamos celebrando o centenário, eu preciso finalizar o sermão e dizer a vocês sobre uma conscientização que, infelizmente, depois de 100 anos de Pentecostes no Brasil, eu lamento informar-lhes que não estamos mais vivendo aquele avivamento oriundo. Eu lamento informar-lhes que estamos vivendo um tempo de sequidão e de estiagem, porque não se fala mais de oração. Não se prega mais em alguns lugares sobre santidade. Se prega sermões para falar de dinheiro. Se prega sermões ensinando a ficar polido e ser bem aceito na sociedade. Mas não se fala mais de oração, não se fala mais de temor, não se comparecem mais às noites de vigília. E nós temos um tempo em que estamos vivendo de pessoas que têm tudo para orar, mas desperdiça o tempo com aquilo que não edifica. Olha para cá. Deixa eu dizer uma coisa aqui que está no meu coração. Nós estamos vivendo um tempo, e eu devo dizer isso da minha denominação, porque eu sou assembleiano de berço. Ao chegarmos no centenário de uma igreja como essa, estamos vivendo uma época de gente que devora livros. E não é pecado ler sobre filosofia. Não é pecado estudar teologia. Não é pecado fazer sociologia. Não é pecado conhecer ciências políticas da religião. Mas o problema é que a gente tem a mente iluminada
mas o coração não pega mais fogo. Eu queria que você pegasse. Eu queria que você pegasse na mão de quem está do seu lado aí, segurasse a mão dele e dissesse para ele: segure a mão dele, por favor, segure a mão dele, me ajuda, por favor, porque essa noite aqui é uma noite de conclamar. Eu queria que você olhasse para ele e dissesse: não pode chegar aos 100 anos com a mente iluminada sem o coração pegar fogo. Diga: você precisa voltar a ser o crente das vigílias. Você precisa voltar a ser o crente da simplicidade. Cadê aquelas irmãs do cocó dos cultos da cozinha? Cadê aquele povo que passava 5 horas de oração e a gente ia para os cultos de ceia com medo, porque sabia que Deus bradava na terra? Cadê aqueles cultos fervorosos que não precisava falar muita coisa, mas quando cantava a terra tremia, tinha que abaixar as portas da igreja? Hoje a gente está tudo bonito, polido, educado, fez faculdade, tem anel no dedo, mas está vazio. Não sente mais nada, reclama do pregador, murmura da homilética, murmura da hermenêutica. Aí Jesus não salva, a gente faz grandes movimentos e os pecadores não se arrependem mais. Não adianta encher estádio, não adianta fazer festa bonita, não adianta acender as luzes coloridas se não tiver boca no pó, cara no chão, vida no altar. E essa noite eu devo pregar e avisar para Satanás: se ele acha que vai apagar a igreja de João Pessoa, ele está enganado, porque essa igreja ainda está de joelho. Essa igreja ainda está de joelho. Levanta a mão, levanta a mão, abre a boca, abre a boca, pega na mão de quem está do teu lado com a mão levantada, sacode a mão dele e fala: esse culto é para você se despertar. Taca nele e fala: volta a ser quem era, canta que nem cantava, prega que nem pregava, profetiza que nem profetizava, sapateia que nem tu sapateava, chora que nem tu chorava. E eu vou terminar a mensagem, mas já devo profetizar. Quem quiser receber algo sobrenatural agora, no centenário, a bola de fogo vai cair sobre a tua cabeça agora. Olha lá, olha lá, pegou, pegou, pegou. Eu gostei aqui porque os obreiros aqui falam a língua.
Josué com Simon. Missionário Joel Carlson. Pastor Cícero Canuto de Lima. Pastor João Batista. Pastor Antônio Petrolino. Pastor Antônio Fernandes. Pastor Cícero Raimundo. E está na mão desse arauto. Venceu fofoca, venceu demônio, venceu enfermidade, venceu os lutos, lidou com os rebeldes, mas a tocha ainda está acesa. Olhasse para quem está do seu lado e dissesse para ele: diga, você brilha, porque a chama foi acesa por ele. Diga, se ela apagar, eu e você morre. Diga, mas acende mais ela hoje, porque demônio nenhum apaga o que Deus acendeu. O Senhor pode jubilar nessa noite, meu pastor, e dizer para o mundo inteiro: João Pessoa pega fogo, porque quem acendeu essa tocha não foi Simon, não foi Cícero Canuto de Lima. Eles foram apenas aqueles que trouxeram as espigas e a boa semente, mas quem acendeu é o Espírito Santo, e ninguém apaga o que Deus acendeu. Sabeis qual é a recompensa de quem trabalha? Havia um missionário dos Estados Unidos enviado para uma outra nação. Pregou por muitos anos fora de sua nação. Depois de anos voltou doente com sua esposa. Quando o navio aportou e chegou, desceu todos, eles estavam no último lugar, no último convés do vagão do navio. Quando saíram, as ruas da cidade estavam vazias. A missionária olhou para o missionário e disse: ninguém da igreja veio nos receber. Foram para casa. A casa estava empoeirada. Ele estava com sarcoidose. A mulher também estava doente. Limparam a casa. Ela ficou na pia, arrumando a louça e tentando providenciar alguma coisa para comer, porque nem comida direito eles tinham, porque ficaram anos na missão. E ela quis reclamar com o missionário, com o pastor, e disse: é isso que Deus nos dá? Depois de anos ter passado na missão, nem a igreja veio nos receber, ninguém nos reconhece. Pergunta para Deus: onde está a nossa recompensa? E o missionário saiu pelas ruas. Passou algumas horas fora de casa, e quando ele voltou, a missionária, que estava doente, estava ainda na pia arrumando alguma coisa para comer, e de costas ela percebeu que o marido chegou.
E quando ele abriu a porta de casa, ela, sem olhar para ele, perguntou bem alto, dizendo: você falou com Deus? Ele disse: falei. E o que ele respondeu? Ele vai nos pagar todo esse sofrimento que desgastamos no campo. O que é que ele vai nos dar? Ele disse, ele nos respondeu, sabe o que? Que ainda não chegamos em casa. Pastor Zé Carlos e missionária Carlos, não esperem aplausos de ninguém na Paraíba. Por mais que haja recompensas humanas, nunca irão pagar pelo trabalho que vocês estão prestando ao reino. Vai ter dor, vai ter choro, terão os falsos, os mentirosos, mas o segredo é que ainda não chegamos em casa. Porque no dia que chegarmos em casa, encontraremos com Daniel Berg Gunaving, encontraremos com William Seymour, encontraremos com Paulo, encontraremos com Barnabé, e o mais importante de tudo, nós veremos a face do Mestre como ela. Eu quero orar por você e quero perguntar aqui nessa noite. Não saia ninguém. Eu quero perguntar: onde estão os afastados da igreja aqui? Cadê você? Se existe alguém aqui nessa noite, eu não tenho como ficar esperando, mas se você quiser, sai do seu lugar e vem aqui. Venha, está vindo, venha. Se você tiver coragem, saia do seu lugar aqui nesta noite. É a tua hora, é o teu momento. Eu queria que você se deslocasse. Jesus está te aguardando de braços abertos. Enquanto esta igreja de mãos dadas une as forças para clamar ao Senhor. Existe alguém aqui nesta noite que quer entregar a mensagem do Evangelho a Cristo Jesus, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador? Aonde está você? A minha visão não consegue te alcançar, mas acene a sua mão aonde você está. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se existe alguém, aonde está? Tem gente acenando a mão, traga para cá. Se existe alguém, está vindo, vem, está vindo, está vindo. Tem salvação, tem salvação, tem salvação. É noite de perdão de pecados, é noite de restauração. A igreja continua pregando há 100 anos. Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, perdoa pecados. Vem! Quarteto Gileade, vem cá. Enquanto o Quarteto Gileade está vindo, nós estamos te aguardando. Vem, meu filho, vem, está vindo, vem. Vem, 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 vem. Sim, eu amo, cante a mensagem. Cante alto, cante alto. É morrer, eu amor. Cante. Tá vindo mais vida para Jesus, eu estou te aguardando. Vem lá, aqui tá vindo. Tá vindo mais ali. Canta. Sim. Até morrer. Até morrer. Tá vindo mais vida ali. Essa é a festa da igreja. Não pode ter centenário se não houver conversão. Jesus salva no centenário também.
seu lado. Convide quem está aí. Canta. Aleluia, 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 aleluia. Pois o Senhor onipotente reina. Aleluia, 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 aleluia. Pois o Senhor onipotente reina. Aleluia, 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 aleluia. Pois o Senhor onipotente reina. Jesus. Pois o Senhor Boa noite. Tem vidas vindo para Jesus. Quem pode levantar a mão para glorificar o Senhor aqui? Quem pode glorificar o Senhor aqui? É a sua noite. Vem para Jesus. Grande Senhor, Vem para Jesus. grande Senhor, Rei do céu, grande Senhor, aleluia, 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 aleluia. Tem mais vidas vindo. Vem, 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 vem. Enquanto você está vindo, a igreja estende a mão e nós vamos orar. Estenda as mãos para cá. Tem mais vida chegando ali. Bendito é o nome do Senhor. Esta é a noite do centenário. Esta é a noite que a igreja confirma mais uma vez a palavra de Cristo. Pela fé os pecadores estão se arrependendo, se achegando à cruz e reconhecendo o senhorio de nosso Senhor. Pai eterno, nós te glorificamos por esta obra. Damos-te graças pelo pastor da igreja, o ministério. Damos-te graças pelo centenário da tua obra nesta cidade. Fortifica os teus filhos na fé, estes que estão se enfileirando aos santos, que estão, Senhor, sendo enraizados em ti agora. Perdoa-lhes os seus pecados, escreve o nome deles no livro da vida, dando a eles a alegria da tua salvação. Te louvamos pela bênção de sermos enxertados na oliveira que tu és. Oh, tu és o nosso rochedo. Nós te damos graça por tudo. Firma estes que estão se achegando a ti, para que cante o hino que ainda não foi cantado e possa ver a tua face como ela é entre os remidos. Graças nós te damos por tudo, por esta boa preparação, por este grande ajuntamento. O céu está em festa, as nossas bocas se abrem para a glória. A pedra já rolou,
Os que estavam presos foram soltos, o Evangelho foi apregoado, Cristo ressuscitado, e nós te adoramos para sempre. Graças te damos por tudo, não em nosso nome nem em nosso merecimento, mas no nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Se você puder, diga amém. Se puder, dê um abraço em 2 ou 3 pessoas e diga: eu estou em chamas, aleluia. Eu sou pentecostal, diga: eu faço parte do centenário. Deus abençoe. Nós queremos comunicar que amanhã, congresso de jovens, mas todas as irmãs, todos os irmãos estão convidados em nome de Jesus. Temos que dar o apoio aos nossos jovens, a nossa gratidão a todos que vieram de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás,